Abra sua Bíblia, palavra de Deus, para a mensagem de Deus aos nossos corações nessa noite. Que Ele, pelo Espírito Santo, use o seu servo, que sou eu, para ministrar aos nossos corações nessa noite. E o texto está em Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16. Amém? Eu queria que nós lêssemos alguns trechos para fazer sentido ao relato histórico que eu quero dar para vocês. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 12. Atos 16, do verso 1 ao verso 12. Nós destacaremos principalmente dois versículos nesta porção, versículo 6 e depois o versículo 9, mas ao mesmo tempo falaremos de um contexto maior, para daí extrairmos as lições espirituais de Deus para nós, para a nossa vida, nesta noite, com base nesse trecho e nessa história que nós vamos contar. Mas para que você tenha uma ideia dela, talvez seja necessário você localizar-se no texto e verso 1 ao verso 12 seja suficiente. Diz assim: chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa à Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura, isso mesmo, a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, na cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. Senhor, eis aqui uma porção da sua palavra lida para a nossa edificação. Pedimos que o teu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que dirigiu, que impeliu e falou e revelou-se a Paulo e aos seus companheiros de viagem naqueles dias, possa também falar e nos impelir a fazer a sua vontade nos dias de hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu quis ler esse trecho para vocês, porque vocês devem ter visto que foi mencionado diversos nomes de cidade, não foi? Não é? Derbe, Listra, você vai ver também falando de Troade, Frígio, Gálata, Ásia, Mísia e outros nomes mais, nomes de cidades. Isso se deu na segunda viagem do apóstolo Paulo, ou segunda viagem missionária do apóstolo Paulo.
Percebe-se aqui no mapa essa segunda viagem. Ele então começa o texto no verso de número 1, falando da cidade de Listra, né? Já está lá em cima, está vendo aqui? Derbe, Lístria, Icônio, Pisídia, Antioquia. Prestou atenção aqui? Então ele está aqui na sua segunda viagem, ele e alguns dos seus companheiros, né? Entre eles, Silas, que nós vamos ouvir seu nome daqui a pouquinho. Nesse momento, Paulo tem a intenção de se dirigir para a Ásia. Ásia significa o seguinte, está vendo ali o nome Mísia, lá em cima? Mísia. Então, a Ásia fica naquela direção, atrás de Mísia, entre a Galácia e a Mísia, indo para cima. Ali é a Ásia. Ele tinha intenção de ir para lá. E aí o que acontece? No verso de número 6, nos é dito que o Espírito Santo fez o quê? Impediu que ele fosse para a Ásia. Ok? E aí, ele então deu a volta em Mísia e foi para Troade. Está vendo o Troadezinho? O ponto preto ali, próximo de uma ilha lá. E foi para Troade. Ali de Troade, ele recebe de Deus a direção de seguir em direção à Macedônia. Verso 11, você vai observar que lá de Troade, ele vai navegando em direção à Macedônia. Está vendo a Macedônia aqui, a região Macedônia daqui, lá na esquerda, Macedônia. E aí ele chega, a primeira cidade que ele chega em Macedônia, verso de número 12, é a cidade de Filipos. Está vendo a cidade de Filipos lá em cima? A cidade de Filipos. E ali em Filipos, ele permanece, verso 12, alguns dias. Aí a pergunta é, quando ele estava aqui então, na região de Derbe e Listra, e ele queria pregar na região da Galácia, Frígia Galácia, e dali da região da Frígia Galácia, e continuando para a Ásia, o Espírito de Deus se revela a ele e diz, não, você não vai para essa região, você vai para outra região. Mas que região era essa? Quando nós vamos para o verso de número 9, nos é dito qual era a região que Deus, o Espírito Santo, que também é chamado de Espírito de Cristo, no verso 6 e no verso 7, ele dirige o apóstolo Paulo e os seus companheiros para a cidade ou para o estado da Macedônia, para a região, para o país, para a nação chamada Macedônia. Não é isso? O que diz o verso 9? À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo, passa à Macedônia. E ele então, imediatamente, com seus companheiros de viagem missionária, verso 10, disse que procurou partir para lá. Procurou ir para lá. Então, por que ele fez toda essa viagem? Por que ele fez todo esse percurso? E por que ele mudou de rota e de intenções? Porque ele quis? Não. Porque o Espírito de Deus, o próprio Deus, o dirigiu para que ele fosse para a região da Macedônia. E chegando na Macedônia, a primeira cidade de toda a Macedônia em que ele esteve, foi a cidade de Filipos. E lá na cidade de Filipos, dois eventos grandiosos das Escrituras, que marcaram definitivamente a vida de duas famílias, aconteceram. Nesses poucos dias que os apóstolos, ou que o apóstolo e seus companheiros de segunda viagem missionária ficaram por lá. Famílias que foram tocadas pela pregação do Evangelho, famílias que definitivamente tiveram suas vidas modificadas, transformadas, por quê? Porque numa visão, verso 9, o Espírito de Deus apontou para Paulo que ao invés dele ir para a Ásia, ele deveria ir para a Macedônia.
E a primeira cidade em que ele chega na Macedônia é a cidade de Filipos. E nessa cidade, ficando alguns dias, ele, como instrumento do Evangelho, transforma a vida completamente de duas famílias. Sabe quais? Logo em seguida, nós nos deparamos com ele falando da primeira família. E essa família é de uma mulher chamada Lídia, verso 14 aí do capítulo 16. Quando Paulo e seus companheiros se encontram com Lídia, é dito que ela era uma vendedora de púrpura, temente a Deus, e que escutava a pregação do Evangelho feita pelo apóstolo Paulo. E ao escutar a pregação do Evangelho, o que ocorrera com ela? O Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Deus então converteu o coração daquela mulher. Mas não foi apenas ela que foi convertida. Logo depois da sua conversão, ela então é batizada e convida o apóstolo com seus companheiros para que eles possam ir à casa dela, verso de número 15, e lá, estando na casa dela, os seus também puderam ouvir a pregação do Evangelho e certamente tiveram suas vidas modificadas, transformadas pela pregação do Evangelho. Essa é a primeira pessoa, primeira família que é transformada pela pregação do Evangelho, porque um dia Deus falara com o apóstolo Paulo e disse que ele, Deus, queria que o apóstolo fosse para aquela região, para aquele país, para aquela cidade, para pregar a eles o Evangelho. Mas aí vem uma segunda família que também foi transformada poderosamente pela vida deles. De repente, depois de anunciar a conversão da família de Lídia, nós temos do verso 16 até o verso de número 26 em diante, até o verso 26, perdão, o relato de que Paulo havia sido preso. Paulo e Silas haviam sido presos por causa do que ele pregava e por causa dos milagres que ele realizava. As autoridades daquele lugar, sob incitação de alguns comerciantes, levam Paulo e Silas presos. E lá na prisão acontece aquela famosíssima história que todos nós já ouvimos e alguns de nós até sabem de cor, de que enquanto preso, eles cantavam, louvavam a Deus, até que um terremoto faz com que as cadeias da prisão se abram, e o carcereiro quer se suicidar, achando que todos os presos fugiram. Então Paulo, vendo, disse: não faça isso contigo. E qual é a resposta dele? Depois de ter ouvido Paulo falar do Evangelho na cadeia e cantar louvores na cadeia, ele então pergunta para Paulo e Silas: que posso fazer eu para que eu seja salvo? E qual foi a resposta dele? Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Isso que nós vemos a partir do verso 31, acompanhe na sua Bíblia. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Cristo e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria, por terem crido em Deus. Notou? Uma segunda família que tem suas vidas modificadas, suas vidas transformadas, sua história transformada pela pregação do Evangelho. Isso tudo porque um dia o Espírito de Deus falou com o apóstolo Paulo e disse para o apóstolo Paulo: Paulo, eu não quero que você vá para a Ásia,
eu quero que você vá para a Macedônia, porque lá na Macedônia tem famílias, tem homens, tem mulheres, tem crianças, tem jovens, tem adultos, que eu quero que você pregue para eles o Evangelho, e eles crerão, e a alegria da salvação passará a existir em seus corações, e definitiva e completamente, eles serão transformados pela palavra e pela fé em Deus. Tudo isso nessa viagem, depois dessa visão, nessa cidade chamada Filipe. Queridos, Deus faz assim com a vida de muitos de nós. Deus tem feito assim na história muitas vezes. Deus tem feito com que pessoas, famílias, nações e até mesmo toda uma civilização humana seja transformada pela pregação do Evangelho, quando Ele chama homens e mulheres para saírem de sua zona de conforto e pregarem a outros a palavra da salvação. É interessante que um historiador chamado Arnold Toynbee, do século XIX para o século XX, ele escreveu A História das Civilizações, um historiador inglês. E nesse livro, sobre a história das civilizações, quando ele vai falar sobre a Europa, e quando ele vai falar sobre o Ocidente, ele cita o capítulo 16, versículo 9, aqui do livro de Atos, que nós lemos, e diz assim: aqui nasceu a Europa como a conhecemos, aqui nasceu o Ocidente como a conhecemos. Porque no verso 9 diz que Deus, em uma visão, mostra para Paulo um homem da Macedônia, que pede a ele que, ao invés dele ir em direção à Ásia, que ele vá para a Macedônia. E na sequência, como nós acabamos de ver, ele obedece a Deus, vai para a Macedônia e lá prega o Evangelho. Não só na cidade de Filipos, mas nas outras cidades que compõem a região da Macedônia. E esse historiador disse: esse evento, essa visão, essa viagem, essa ida de Paulo com os seus companheiros para aquela terra, deu origem à Europa como nós o conhecemos, pelo menos como ele conhecia no século XIX, para o século XX, e ao Ocidente como nós conhecemos. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a primeira cidade daquela época, considerada como cidade ocidental, ouve o Evangelho. O Ocidente, naquela época, começava aqui, na região da Grécia, Samotrácia, Neápolis, Filipos, Tessalônica, para lá. Aqui, onde você vê Galácia, Capadócia, Frígia, Ásia, sabe essa região? É onde hoje é a Turquia. Uma das grandes tristezas do meu coração é saber que essa região aqui, que eu acabei de apontar para você, que foi alvo da evangelização do apóstolo Paulo e de muitos outros apóstolos, as primeiras cidades convertidas fora aqui da região da Judeia e Galileia, essa região hoje, que é a Turquia, que naquela época falava grego, que naquela época recebeu os apóstolos, que naquela época creu no Evangelho, hoje ela fala turco e a maioria esmagadora são muçulmanos. Sabia disso? Então, ali então nasce a Europa. Esse marco, esse acontecimento, não só, segundo Arnold Toynbee, gerou transformações na vida de Lídia
e do carcereiro e sua família, em especial quando ele esteve na cidade de Filipe, a primeira cidade da Macedônia. Mas, e eu concordo com ele, que dali em diante nasceu o que nós conhecemos como Ocidente, cultura ocidental, porque ali, pela primeira vez, o Evangelho Salvador de Jesus Cristo é pregado. Algo parecido, queridos irmãos, aconteceu conosco em nosso país. Algo parecido aconteceu para que eu e você hoje estivéssemos aqui reunidos e a placa da nossa igreja lá fora fosse Igreja Presbiteriana do Brasil. Dia 14 de abril de 1859, um jovem de 26 anos, chamado Ashbel Green Simon, pregou um sermão, e o sermão dele era para a sua ordenação. Ele, reunido com o presbitério, pregou o sermão para que logo na sequência ele fosse ordenado pastor. E ali, depois disso, mais tarde, ele fosse enviado para o campo missionário. Naquele dia, sabe qual foi o texto do sermão que ele pregou? 14 de abril de 1859, antes dele ser ordenado, Atos, capítulo 16, versículo de número 9. E ele destacou essa frase: quando Paulo, vendo aquele varão, e o varão disse a Paulo: passa à Macedônia e nos ajuda. Quando foi dia 18 de junho de 1859, aquele jovem de 26 anos pega um navio nos Estados Unidos em direção ao Brasil. 12 de agosto de 1859, pouco mais de 2 meses depois, ou um pouco menos de 2 meses depois, ele aporta no porto do Rio de Janeiro. E ali dá início a pregação do Evangelho e a Igreja Presbiteriana no Brasil. Esse homem era consciente de que aquele chamado, passa à Macedônia e nos ajuda, para ele significava, passa ao Brasil e nos ajude. Pegue um navio e venha para a América do Sul, para o maior país da América do Sul, Brasil, e nos ajude. Pregue entre nós o Evangelho. E ele pregou esse texto. Ali, por causa deste homem, ou como instrumento de Deus, nasceu hoje uma igreja que tem 165 anos de história, uma igreja que tem cerca de 800 mil membros, uma igreja por onde já passaram milhares de homens e mulheres que tiveram suas vidas modificadas, transformadas, porque um dia um homem ouviu o mesmo apelo dizendo: passa à Macedônia e nos ajude. Naquele dia, Simonton disse: passa ao Brasil e nos ajude. Vidas, famílias, nações, povos, transformado pela pregação do Evangelho de Deus. Mas essa pregação do Evangelho de Deus não chegou aqui senão pela instrumentalidade de pessoas. Esse Evangelho não chegou à Macedônia senão pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Esse Evangelho não transformou a família de Lídia e a família do carcereiro, senão pela instrumentalidade de pessoas. E isso não é diferente hoje. Deus pode, Deus quer transformar pessoas, transformar famílias e talvez cidades, comunidades, povos e até nações,
pela instrumentalidade minha e sua. Quando ouvirmos do Espírito Santo o apelo, passa-se aqui e me ajude. Você já ouviu tal apelo de Deus? Você já se sentiu chamado em alguma vez da sua vida para ir direção a alguém, a uma família, a algum lugar, saindo da sua zona de conforto para chegar a ela e com ela pregar o Evangelho? Você sente que é isso que Deus quer e espera de você? Você já se pegou pensando que talvez o instrumento que Deus quer usar hoje para transformar a vida de pessoas com as quais você convive, trabalha, estuda, mora, não é o apóstolo Paulo e nem é Ashbel Green Hamilton, mas é você? Você já perguntou? Talvez o apelo e a visão não seja para mim ou para qualquer outro, mas para você. Talvez algumas pessoas, famílias, estejam dizendo: ajuda-nos, fale para nós do Evangelho, traga a verdade de Deus aos nossos corações. Nós precisamos ouvir de Deus, nós queremos ouvir de Deus, nós necessitamos ouvir de Deus. E você? Você está ouvindo Deus? Porque Paulo ouviu. E quando ouviu, verso de número 10 diz que imediatamente ele procurou ir para lá. O que eu quero dizer hoje, nessa noite a você, são duas coisas principais. Primeiro, se você se colocar na condição de Lídia e do carcereiro, eu quero dizer a você o seguinte: Deus pode mudar a sua vida, mudar a vida da sua família, como mudou a vida de Lídia e da família dela, e a vida do carcereiro e da sua família. Deus pode levantar pessoas de lugares longínquos e distantes. Deus pode levantar pessoas que talvez tenham inclusive um outro projeto de vida, uma outra meta, uma outra direção, um outro caminho a seguir, como Paulo tinha com seus companheiros. Mas Deus pode desviá-lo para ir até você, para chegar até a sua casa, ir até a sua família com as boas novas da salvação e transformar a sua vida. Você crê nisso? Mas se você colocar-se na condição do apóstolo Paulo, talvez você seja o instrumento que Deus quer levantar para ir àqueles que precisam do Evangelho para transformar a vida deles. Você já se colocou nesse lugar? Você já se viu sendo instrumento de Deus para transformar vidas de pessoas que não conhecem a Deus e que estão caminhando a passos largos neste mundo sem Deus, sem esperança? Eu creio que da mesma forma como ele revelou-se a Paulo, da mesma forma como ele levantou Paulo, da mesma forma como ele redirecionou Paulo, ele pode fazer isso com você, a fim de usar você para transformar vida de pessoas, vida de famílias e talvez até de cidades, bairros, comunidades e quem sabe até nações inteiras, como fez através de Paulo. E qual é a sua disposição para isso? Paulo, veja que ouviu o Espírito de Deus duas vezes aqui nessa passagem. Primeiro, Paulo ouviu o Espírito de Deus no capítulo 6, quando o Espírito de Deus o impediu de ir para a Ásia. Segundo, Paulo novamente ouviu o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus mandou ele ir para a Macedônia. Como diz o Apocalipse, aquele que tem ouvidos,
ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Eu quero crer que o Espírito de Deus está usando a mim como pregador do Evangelho nesta noite para dizer a você: ouça o que o Espírito de Deus está dizendo. Coloque-se no lugar de Paulo e ofereça-se a si mesmo para servir de instrumento para transformar a vida de pessoas, de famílias, não com os seus exemplos de vida, mas com a pregação do Evangelho. E talvez, se você não tenha esperança, ou já tenha perdido a esperança de que sua família, seus amigos e os seus, um dia, quem sabe, possam ter uma nova esperança, uma nova vida, possam experimentar e ver suas vidas transformadas, creiam que Deus pode levantar Paulos, que Deus pode levantar Simons, que Deus pode levantar João, que Deus pode levantar José, que Deus pode levantar Marias, para ir àquelas pessoas que não conhecem a Deus, que vivem no mundo sem esperança, para transformá-las pela pregação do Evangelho. Um dia, nem eu, nem você conhecia esse Evangelho transformador. Talvez Deus tenha levantado alguém para ser os Paulos, para ser os Silas, para ser os Ashbels, que foi até você e pregou a você o Evangelho da salvação. Não foi? Quantos aqui conheceram a igreja evangélica e da igreja evangélica ouviram a palavra do Evangelho sendo pregado porque um amigo, uma amiga, um parente convidou para ir na igreja? Quantos aqui não conheciam o Evangelho e recebeu em casa a visita de alguém que abriu a Bíblia e que orou e que teve a coragem e a ousadia de dizer assim: você quer receber uma oração? Estou aqui para orar com você. Quantos aqui já foram abordados por alguém e esse alguém disse para você assim: olha, Deus te ama e se você quiser aprender um pouco mais a respeito do amor dele, eu estou aqui à disposição para ajudar você através das Escrituras a compreender o seu amor e a render-se aos pés de Jesus. Muitos de nós. Outros, é claro, tiveram outras experiências. Hoje, inclusive, Deus utiliza-se, inclusive, da tecnologia, da internet, para fazer com que o Evangelho chegue aos corações. E muitos que aqui se encontram reunidos conosco nesta noite, vieram, inclusive, para a igreja, e talvez, inclusive, tenham conhecido o Evangelho, porque ouviram e viram um vídeo de pregação no YouTube. Deus utiliza-se de diversas ferramentas para fazer o Evangelho chegar ao seu coração, à sua família, e transformar você. Mas se tem um instrumento, se tem uma ferramenta principal que Deus quer utilizar e continua necessitando utilizar, sou eu, é você, é a minha vida, é a sua vida. Deus transformou a vida daquelas duas famílias, a família de Lídia, a família do carcereiro, segundo o historiador britânico, com aquela ida de Paulo à Macedônia, ali nasce o Ocidente. Ashbel, lendo e pregando, capítulo 16, verso 9 de Atos, veio para o Brasil. E hoje nós temos uma igreja em qual nós podemos nos reunir. Deus também pode transformar a sua vida. Deus também pode modificar você e sua família com a pregação do Evangelho. Deus pode levantar homens e mulheres para te ajudar a conhecer melhor a Deus. Mas talvez você também precise se perguntar se os Paulos que Deus quer levantar, os Silas que Deus quer levantar e os Ashbels que Deus quer levantar não é você. Para sair da sua zona de conforto e ir até aqueles que não conhecem a Deus e pregar para eles o Evangelho. Eu espero que você entenda essa mensagem. Eu espero que você ame a Deus a esse ponto. Eu espero que você se compreenda e se veja
nessas condições, porque eu não tenho dúvida do que Deus pode fazer. Deus mandou Paulo viajar por toda essa região para pregar o Evangelho. Deus impediu Paulo de ir para a Ásia, a fim de que ele fosse para a Macedônia. E Deus pode fazer ainda isso hoje, para transformar a minha vida, minha família, a sua vida, a sua família e a vida de pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você. Porque o mesmo Deus que atuou através da pregação do Evangelho, por boca de Paulo, por boca de Simonton, e transformou pessoas e nações, é o mesmo Deus que está atuando hoje e pode transformar pessoas, famílias e até nações, através de você, através de mim. E talvez esse mesmo Deus seja Ele que vai transformar a sua vida e a vida da sua família. Você crê nisso? Fale isso para Deus hoje. Abra seu coração para acatar estas verdades e para, a partir de hoje, viver por meio dela, agir através dela, obedecer imediatamente a Deus quando o Espírito de Deus falar. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua fronte e vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja Teu nome, Pai. Nós Te damos graças porque no passado, através de homens como Paulo, Silas e outros que viajaram com ele naquela viagem, Timóteo inclusive, eles foram para cidades, conheceram pessoas, entraram em casas e através dele o Senhor mudou pessoas, transformou famílias e inclusive transformou cidades, criou uma civilização inteira com a pregação do Evangelho. Deus, nós cremos que o mesmo Deus que atuou com tamanho poder através de Paulo e seus companheiros, é o mesmo Deus em quem nós cremos hoje, é o mesmo Deus a quem pregamos hoje, é o mesmo Deus em quem confiamos hoje, e é o mesmo Deus de quem dependemos hoje. Por isso, Pai, trabalha nas nossas vidas, trabalha nesta igreja, trabalha no coração de cada um aqui, para que cada um, se precisa ver o poder se manifestando ao transformar suas vidas e suas famílias, que o Senhor levante pessoas para através dela mudar as pessoas, mas ao mesmo tempo que o Senhor também nos use para transformar vidas que não conhecem o Teu Evangelho, que estão neste mundo andando sem Deus e sem esperança. Por favor, Pai, nós, como a família de Lídia, como a família do carcereiro, precisamos de transformação, precisamos de cura, precisamos do Evangelho, mas certamente outros precisam de nós, que saiamos do nosso conforto e possamos ir até eles, pregar o Evangelho que também nós precisamos, que um dia chegou através de alguém a nós. Abençoe esta igreja nesses propósitos, abençoe estas pessoas que se encontram aqui reunidos conosco neste propósito, que Teu Espírito Santo nos levante, nos oriente e nos dirija a tal ponto de cumprir a Tua vontade, e que nós não deixemos de ouvir quando o Evangelho falar conosco. Obedeçamos como obedeceu Paulo, obedeçamos como obedeceu Ashbel, e fomos utilizados para transformar vidas, para abençoar pessoas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos